bem que a indústria dos animes é gigante e todos os anos diversos mangás ganham a sua tão esperada adaptação em anime. Por que isso é tão importante? Porque isso geralmente acaba sendo a maior e talvez única chance de um mangá explodir de sucesso e ganhar popularidade internacionalmente. Mas há casos onde o mangá é tão bom que acaba sendo refeito em anime e ganhando uma nova repaginada. E é isso que temos nesse vídeo. Análise de Ranma Meio 2024, episódios 2 e 3. Lembrando que a parte 1 já tá aí disponível no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lori e esse é meu canal, Esconderijo da Lori. Já deixa o seu like porque ele é bem importante. E seguinte, Akane, você é muito azarada. O segundo episódio já começa na ação. O Sr. Gema fala algo terrível para o Ranma. Ele vai ter que frequentar a escola. Ai, meu Deus. Isso é pior do que ser amaldiçoada. Por que eu digo isso? Se aquieta aí que você já vai ver. No caminho, a Akane, que foi obrigada a andar com Ranma, coitada, 16 anos e já tá tendo que cuidar de marido, já sai impondo regra e dizendo que eles vão agir só como colegas, que eles não se conhecem muito. Não é pra falar pra ninguém que ele tá hospedado na casa dela. Ela quer sossego. É justo, né? E o Ranma parece concordar com ela. Mas essa cena só serve pro pai dele aparecer, eles trocarem um X1 rápido e água gelada cair nele. Como ele não quer ir de menina pra escola, ele ia pra casa. Mas a Akane sugere que eles parem numa clínica que ela conhece e buscar água quente. E é nesse momento, quando ele tá esperando, que essa cena acontece. Esse é o Dr. Tofu. Ele é um quiroprata e aparentemente a Akane tem um interesse amoroso nele. Vendo isso, o Ranma questiona. Aquele doutor é um homem. Você não disse que odeia homens? E aí vem a explicação do porquê que ela odeia homens. Todo dia, esse bando de primata sem noção fica atrapalhando a garota de chegar na escola. Porque todos esses caras querem muito namorar ela e eles têm um pensamento de que quem derrotar ela numa luta terá o direito de sair com ela. Ela afasta o Ranma e enfrenta todos eles sozinha. O maluco é brabo. E tudo isso só acontece por causa desse Zé Ruela aqui. Ele é o Tatewaki Kuno. Ele é super apaixonado pela Akane e foi ele que inventou essa chatice de duelo. Um duelo dele com ela já ia começar, mas aí ele fica com ciúminho ao ver a proximidade do Ranma com ela. Mano, que maluco chato, o menino só tá do lado dela, meu Deus. E o protagonista vacila, revelando que ele tá morando na casa da Akane. Ai, às vezes é difícil a gente defender esses personagens. Cheio de ciúmes, o Kuno se apresenta como grande trovão azul. Ó, o clima até mudou. E se posiciona pra enfrentar o Ranma. Enquanto geral tá olhando ao invés de estudar. Tô falando! Só tem doido na escola da Akane. A situação até que tava sob controle. O problema é que começa a chover e a briga dos meninos acaba sendo interrompida, com o Ranma sendo puxado pelo seu pai. As cenas dessa parte do EP, elas são mais na sala de aula. Então você pensa, agora vai ficar mais tranquilo, certo? Errado. Tô te falando, quando esse anime se passa nessa escola, o bagulho vira um nonsense sinistro. Principalmente quando a malandra da Nabiki conta pro Kuno sobre o plot do noivado dos protagonistas. Aí já era, fi. Já era mesmo. O Kuno decide que ele vai matar o Ranma. Calma aí, paizão. Tanto é que, na verdade, ele só começa a luta tentando jogar água no Ranma. Provavelmente pra humilhar ele. E aí o maluco grita pra escola inteira ouvir sobre o noivado e como ele não aceita que outro se case com a Akane além dele. E todo mundo sai das salas pra cercar a Akane. O pessoal vem até com microfone, caderninho e tudo mais pra saber mais da fofoca. Ué, Akane, você não era feminista? No meio da confusão, o Ranma sai correndo pra continuar a briga em algum lugar mais vazio. E aí ele pula da janela do terceiro andar e, infelizmente, felizmente, ele cai na piscina. Acontecem umas coisas e o Ranma consegue sair dessa situação. Pobre Ranma, tá ali na árvore se sentindo derrotado e humilhado. E ele fica ainda mais irritado quando a Akane vai até ele e ela tira uma com a cara dele. Mas acaba que ela dá um suporte pra ele continuar com a luta. Mas o Ranma fica ali se enrolando e no momento de raiva chama o Kuno pra briga, mesmo na forma de mulher. E ele realmente vence.
A questão, meus amigos, é que o Kuno pensa que quem derrotou ele foi essa garota aqui. Então, eu vou deixar vocês vendo a cena. Eu vim até aqui pra te dar pessoalmente isso aqui. Eu te amo. Tadinho do menino. Agora ele tá traumatizado. Não acredita em mim? Então vê aqui o episódio 3, que já começa com um pesadelo do coitado. E ele tem todo o direito de estar preocupado, pois o Kuno realmente não entendeu quem é a garota. E agora tem algum tipo de fantasia poligâmica, onde ele quer namorar a garota de rabo de cavalo e a Akane ao mesmo tempo. E lembra que eu chamei a Nabiki de malandra? A danada tá fazendo uma boa grana vendendo fotos do Rama menina e da Akane pro Kuno. Ainda bem que essa história se passa nos anos 80. Imagina se ela conhecesse o OnlyFans hoje em dia. Meu Deus! Então ela manda um recado. Se você quer falar com a garota de rabo de cavalo, fala com o Rama. O Rama não quer se envolver nessa história e dá no pé. Mas o roteiro sacaneia ele, pois na hora que ele tá vazando, um figurante joga um balde de água nele e acaba fazendo ele se transformar na escola. Dá uma treta ali, a Nabiki aparece, o Kuno não entende nada, o Rama volta ao normal, a Akane assiste tudo. Uma loucura! Com cenas de briga e destruição, melhor que muito anime de ação por aí, hein? O Rama ganha a briga mais uma vez. Deu um fatality no Kuno. Mas ele se machucou um pouquinho, sim. Pois em um momento ele se distraiu com aquelas fotos que o super gado comprou. Sabe, eu acho engraçado que nessa cena a luta já tava ganha, deu tudo certo, sabe? E mesmo assim o Rama leva tudo a perder, porque ele mais uma vez usou a aparência da Akane e ela quebrou ele de surra. E não, olha só isso. Em uma cena tá de dia e na outra, lá com o doutor na clínica, tá de noite. Ou seja, ela gastou o resto do dia todo pra isso. Cabuala, sabe? Ela quase matou o moleque, ela quase matou o Rama e é isso. Perdeu um dia só pra isso. Mas tá tudo bem, pois no caminho de volta pra casa, Akane e Rama ficam conversando e se zoando um pouco. E acaba que o Dr. Tofu, ele fez uma coisa que temporariamente paralisou as pernas do Rama. Ele fez isso de propósito pra fazer os dois jovens se aproximarem mais. Aparentemente ele é uma daquelas pessoas que não gostam de animes de romance com enrolação. E isso realmente funcionou. Funcionou bem demais, porque a Akane agora, ela não vai ter mais que se preocupar em lutar toda manhã. Pois agora todo mundo já sabe do noivado dela e o Kuno foi derrotado. Por isso todos concluem que não vale a pena mais tentar conquistá-la. Finalmente alguma coisa boa nessa escola, meu Deus. Agora o pessoal vai realmente estudar, eu acho, né? É bom também que o anime agora, nesse ponto, ele já tá nos comunicando. É isso aí, esse é o casal principal, shippem eles. Tá tudo certo pra todo mundo, mas em outra cena, a Akane fica toda triste. Toda tristonha. Porque o Dr. Tofu a vê com uma criança. E o pior pra ela é que o Dr. Tofu, ele já gosta de uma pessoa, que é a irmã mais velha dela, tadinha. Então o Rama, que já começou a olhar pra ela de uma forma diferente, finalmente faz alguma coisa além de zoar com o jeito dela. Ele ajuda ela a se sentir um pouco melhor. Cara, olha que cenários lindos. Que a zoeira falou mais alto e o Rama novamente irrita a Akane. E aí, o que você achou dessa história toda? Comenta aí. Eu achei bem engraçado. Eu gostei muito. Esse anime, na verdade, é um remake. A história se passa nos anos 80 e o mangá original foi feito pela autora Rumiko Takahashi em 1987. O anime original, infelizmente, não foi muito fiel ao mangá e ele não tem um final. Mas felizmente, temos essa nova versão, que promete ser bem fiel. Bom, né? Foi o que eu ouvi, já que eu nunca li o mangá. Eu nunca tinha assistido o original, então vamos ver o que vai ser. Comenta aí o seu momento favorito do episódio, se você quer mais reviews e análises de animes aqui no canal. Já que você tá aqui, você pode assistir a minha playlist de reviews e análises de séries. Ela tá super legal e divertida. O primeiro vídeo é tipo um desabafo de uma produção de uma série. Você vai gostar, hein?